Atenção, atenção! Exame de imagem no Corinthians, hein? O Corinthians vai fazer um exame de imagem neste sábado no Renato Augusto. E a suspeita é de uma lesão no menisco. Suspeita inicial é de lesão no menisco. Embora o Renato Augusto tenha dito que não é nada grave, se for uma lesão no menisco, ele pode ficar até 3 meses fora do time. Renovação adiada. Bruno Mendes tem a renovação de contrato adiada. Eu conto tudo para você, explico tudo para você aqui no Cereto News. Cereto News, o noticiário mais completo do Brasil e do mundo. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga absolutamente nada para fazer a sua inscrição. Inscreva-se no canal do Cereto, aperte o sininho para ativar as suas notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença você deixar o seu like e o seu comentário. O seu comentário é muito importante, a sua opinião faz a diferença aqui no canal do Cereto, em nome de Aposta Ganha. Olha, o final de semana de Páscoa tem as decisões dos campeonatos estaduais e você pode apostar. Tem o Flamengo com o Fluminense, o Flamengo venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0 sobre o Fluminense. Tem também a equipe do Atlético Mineiro contra o América, o Atlético venceu o primeiro jogo 3-2 sobre o América. Tem também o Água Santa sobre o Palmeiras, o Água Santa venceu o Palmeiras 2-1 no primeiro jogo. Eu apostaria na zebra, hein? Eu, se fosse você, apostaria na zebra. A Aposta Ganha, aposte você também com o meu link. Você ganha R$5 na sua primeira aposta. A Aposta Ganha. Atenção! O Renato Augusto vai fazer um exame de imagem neste sábado no Parque São Jorge para saber exatamente qual a gravidade da sua contusão. Ele saiu machucado aos 10 minutos de jogo da partida contra o Liverpool lá no Uruguai, no Estádio Centenário em Montevidéu, pela Taça Libertadores da América. Saiu chorando bastante, saiu muito decepcionado, muito desolado, os jogadores do Corinthians consolando o Renato Augusto, porque ele ficou tanto tempo parado por causa de uma contusão e agora tem a contusão também no mesmo joelho direito. Mas segundo o Renato Augusto, a contusão que ele teve não teve nada a ver com a primeira contusão. A primeira contusão foi uma contusão no ligamento do joelho. E essa contusão foi uma torção no joelho, uma torção no joelho direito. E existe uma suspeita de uma contusão no menisco. Mas o Renato Augusto disse depois do jogo, entrevistado, ali ainda no calor do vestiário, que ele entendia que não era nada grave. Quer ver? Dá uma olhada, o material do Meu Timão e a entrevista do Renato Augusto. Pois não. Me preparei bem, me recuperei bem e agora ter paciência. Menos mal que não foi nada muito grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Esse já tira um peso, né? Então, agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu. Na hora você dá o soco no gramado, poderia ter sido algo... É uma mistura de coisa, nem sei lá, acho, né? Ficar chateado mesmo, ficar triste, sabe? Você sente, sei lá. Na hora é uma mistura de sentimentos, sei lá, você não fica muito... Porque nem foi a dor em si, eu não tava com muita dor, eu tava realmente triste, eu acho, sei lá. Não sei muito o que te passar. E agora, como eu falei, se recuperar bem para poder voltar a ajudar a equipe. Você falou, gente. Bom, e tomara que não seja absolutamente nada grave mesmo. Tomara que o Renato Augusto, você vê que quando ele falou, ele já falou mais tranquilo. Quando ele saiu do campo chorando, ele saiu do campo desesperado.
mas depois que ele deu uma entrevista no vestiário, depois com a cabeça calma, com a cabeça mais tranquila, depois do primeiro diagnóstico, lá no vestiário, os médicos examinaram o Renato Augusto no vestiário, e ele disse que não era nada grave, pelo menos a impressão é de que não era nada grave. Só que o Renato Augusto vai passar por um exame de imagem. Esse exame de imagem, que vai acontecer este sábado no Parque São Jorge, é um exame mais detalhado. O exame vai ser realizado, na verdade, no CT do Parque Ecológico. Não vai ser no Parque São Jorge, vai ser no CT do Parque Ecológico, no departamento no departamento médico do Corinthians. Esse exame vai ser detalhado exatamente o que o Renato tem. E a suspeita, pela informação que se tem nesse momento, é uma suspeita de uma lesão no menisco do joelho. Se for uma lesão no menisco do joelho, dependendo da gravidade dessa suspeita, pode haver uma correção através da cirurgia, pode haver uma correção através do tratamento tradicional. Se for uma correção através de cirurgia, o Renato Augusto pode ficar até 3 meses longe do Corinthians, o que seria péssimo para o torcedor corintiano. Pode não ser nada muito grave, como o próprio Renato Augusto está falando, mas mesmo assim, não sendo nada muito grave, pode ser uma notícia péssima para o torcedor corintiano. O fato é que ele deve desfalcar o Corinthians nos próximos jogos. E quem vai ser o substituto do Renato Augusto? Não se sabe, né? Porque o Maicon entrou muito mal. O Maicon não joga na posição do Renato Augusto. O Paulinho entrou, mas o Paulinho hoje está muito mais um segundo atacante do que um jogador de meio de campo. Será que o Watson vai voltar para o time do Corinthians, com o Juliano fazendo aquela função? Não sei. Será que o Pedrinho vai entrar no time finalmente? São as opções do técnico Fernando Lázaro. O fato é que o Corinthians joga agora só na quarta-feira contra o Remo pela Copa do Brasil, e até lá o Corinthians já saberá inclusive neste sábado, qual exatamente a gravidade da lesão do Renato Augusto. O Corinthians, que explicou também, através do Alessandro, o gerente de futebol, por que está enroscada a renovação de contrato com o Bruno Mendes. Surgiu a informação de que o Bruno Mendes estaria pedindo algo em torno de R$800 mil para renovar o contrato. Valor esse que a direção do Corinthians desmente. A direção do Corinthians, na verdade, ela não fala em valores. A informação que eu tenho é que o Corinthians ofereceu um contrato de 3 anos para o Bruno Mendes renovar o contrato e mais o dobro do salário do que ele vem ganhando no Corinthians. Mesmo assim, os empresários do Bruno Mendes consideram baixo o valor do salário. O Alessandro, que é o gerente de futebol do Corinthians, todo mundo sabe que o Duílio, agora o Roberto de Andrade não está mais no Corinthians, né? Está o Alessandro e o Duílio Monteiro Alves. O Duílio Monteiro Alves está acumulando a função de presidente e de diretor de futebol. E o Alessandro está como gerente de futebol. Então o Alessandro agora tá tendo que dar um pouco mais a cara para bater, tá tendo que falar um pouco mais com a imprensa. E ele falou com a imprensa e ele desmentiu a história de que o Bruno Mendes está pedindo R$800 mil por mês. Fala, Alessandro, por que o Bruno Mendes ainda não renovou o contrato, Alessandro? Com relação ao Bruno Mendes, acabou saindo uma informação de que nós tivemos ou iria ter uma reunião e que o atleta e a staff do atleta pediu um X valor. Isso não ocorreu, não é verdade. A gente vem aqui passar para o nosso torcedor a mais pura verdade. Esse encontro e essa reunião ainda não ocorreu. Eu mantenho contato com o Rodrigo, que é o agente do Bruno Mendes, e com o atleta também, juntamente com o nosso presidente, quase que todos os dias. É uma questão de agenda. Isso vai ocorrer nos próximos dias, mas não houve sequer uma negociação. Não foi falado sobre tempo de contrato, valores. Então essa é uma irresponsabilidade, na verdade, colocada sobre o atleta e sobre a staff do atleta. Existe uma comunicação sendo feita quase que diariamente, porque por uma questão de agenda ainda não ocorreu a reunião. Agora, falar uma inverdade que pesa sobre o atleta, né, uma expectativa que na verdade não ocorreu. O Bruno é um atleta profissional, dedicado, sempre que veste a camisa do Corinthians faz o melhor possível, né, e se depender da nossa vontade, a gente espera que também seja dele e a do staff do atleta, a gente vai chegar num consenso. Ele tem contrato conosco até dezembro, né? Ele vai participar durante essa temporada toda, então é sempre muito ruim quando ocorre um fato que ele
que na verdade é inexistente, como esse, por exemplo, colocado que o atleta pediu X valor. Então o torcedor corintiano não acredite nisso, não ocorreu, a reunião ainda não ocorreu e vai ocorrer no momento oportuno, e a gente vai iniciar as conversas para a permanência do Bruno no clube. Mas faltou dizer, Alessandro, então o que falta pro Bruno Mendes renovar o contrato, né? Se não é verdade que ele está pedindo 800 mil reais por mês, o que é verdade? Faltou essa pergunta, faltou a resposta também. O que exatamente é verdade na história? Essa questão de agenda, não dá para renovar contrato por causa da agenda, mas, pô, que raio de agenda é essa? Pô, o Alessandro foi pro Uruguai, o Alessandro estava no Uruguai, os representantes do Bruno Mendes moram no Uruguai. O Bruno Mendes, inclusive, viajou para o Uruguai. Por que não houve esse raio dessa reunião para renovar logo o contrato? Olha, tem que renovar logo o contrato, porque o Caetano se machucou, não se sabe também da gravidade da contusão do Caetano. O Balbuena agora voltou a ganhar espaço, o Balbuena meteu um gol de cabeça, mas não se sabe, fez o primeiro gol do Corinthians na vitória sobre o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, mas não se sabe se o Balbuena vai ficar, né, porque o Balbuena pertence ao Dínamo de Moscou e o Corinthians não está com muita intenção aí de renovar o contrato do Balbuena pela questão do salário do jogador, porque também é um dos salários mais altos do elenco, mas fica faltando, sabe? O Alessandro fala, mas não fala nada. Para falar e não falar nada, então não precisa falar, sabe? Fala de uma vez. O cara tá no Uruguai, o cara foi pro Uruguai. Então faltou o quê? É uma questão de agenda, mas que raio de agenda é essa que os caras não podem sentar para conversar e para renovar o contrato? Então é o seguinte, rapaziada, fica, portanto, a preocupação em relação ao Renato Augusto. Renato Augusto, uma suspeita da lesão no menisco. E hoje, e neste sábado, vai ser feito o exame de imagem, um exame mais detalhado para saber exatamente qual foi a contusão do jogador. Se vai precisar fazer uma cirurgia, tomara que não precise, ou se vai precisar apenas ficar um tempo de fora fazendo o tratamento. O fato é que o Corinthians vai ter que se virar sem o Renato Augusto nos próximos jogos. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. O seu comentário é muito importante. Quem é que participa aqui no canal do Cereto? Eu leio, por exemplo, Washington Tavecchio. Cereto, meu velho, Bruno Mendes agora tá com o timão no bolso. E tenho certeza que ele está fazendo essa pedida para sair e pro Inter, né? Fazendo essa pedida para sair para o Internacional. Vamos perder dinheiro por não ter dado oportunidades desde o início para o crescimento do atleta. Muito obrigado, Washington Tavecchio. O próximo comentário, Tony Rony. Na minha opinião, tem que renovar com o Bruno Mendes. Ele, no momento, é nosso melhor zagueiro e jovem, mas pagaria 700 mil para chegar num acordo. A gente não pode ser orgulhoso e pensar com o coração. A gente tem que pensar com a razão para o bem do Corinthians. Esses jogadores são casca grossa em Libertadores e precisamos urgente de um meia e de um lateral esquerdo. O próximo comentário, quem é que participa conosco? José Osório. Cereto, eu nunca acreditei no Maicon. Ele sempre entra em campo sonolento, quase profundo. Eu nunca vi ele vibrante, chamando o jogo para si. Sempre foi um figurante. É a opinião do José Osório. O Maicon realmente não tá bem. Aguinaldo Monteiro, Ceretinho, meu parceiro, querido, 800 pau pro Luan, 800 paus para esse Bruno que o Corinthians nem queria, estava tentando empurrar pro Inter. O Timão precisa se livrar desses caras. Manda um pro Inter e outro pro Grêmio, pronto. Grenal perfeito e todo mundo feliz. A propósito, o custo deles não é de 800 pau, é de 1.200.000 reais, tendo os encargos sociais, férias, 13º, sem contar os benefícios. Opa, é muito dinheiro, realmente. Se você contar tudo isso, realmente fica muito dinheiro. Mas o Alessandro está dizendo que não é tudo isso. Qual é o próximo comentário? Tem próximo comentário? O Júnior Vieira, Ceretinho, boa tarde. Como é que alguém disse um dia que o Roger Guedes não podia jogar com o Yuri? Pois é, o português disse que o Roger Guedes não podia jogar com o Yuri. Caiu do cavalo. O ex-técnico do Corinthians, né, que hoje é técnico do Flamengo. Matias, um time que quer ganhar a Libertadores não pode ficar dependendo de um jogador. Renato é fora de série, de outro planeta. Jogador raro no mercado, mas o Corinthians tem que aprender a andar sem ele, pois não será eterno. Eu também acho, eu também tenho essa opinião. O Corinthians, ele tem que começar a pensar
em aprender a andar sem o Renato Augusto. Não tem o Renato Augusto? Aprende a jogar sem o Renato Augusto. Muda o raio do esquema. Bota outro jeito do time jogar. Escala outro jogador. Mas não dá para ficar dependendo do Renato Augusto o tempo todo. Porque já deu para entender que o Renato Augusto não vai aguentar jogar todos os jogos. Tomara que não seja uma contusão séria. Mas tudo indica que o Renato Augusto vai ficar de fora de boa parte dos jogos do Corinthians na Libertadores da América. E na temporada, né, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, é apenas um clique para você, faça o sininho, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, faça parte do clube de membros do canal do Cereto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você fazer parte do clube de membros do canal do Cereto e mais do que isso, do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @CardosCereto no Instagram, @CardosCereto no Twitter, Carlos.Cereto no TikTok, Carlos.Cereto no Kawaii. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal e uma excelente Páscoa para você, com muito chocolate, meu amigo. Tchau!